Bom, bom dia a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui na FESP. Então, antes de iniciar, queria falar da enorme alegria de estar aqui com vocês, dividindo essas reflexões sobre currículo que nós vamos fazer agora. Quero agradecer à FESP, ao professor Carlos, ao doutor Cláudio Mendonça pelo gentil convite. Fiquei muito feliz de ver a palestra ontem do doutor Cláudio Mendonça e hoje da professora Lina Kátia. E o que nós vamos conversar de uma forma bastante consistente, eu diria, vai continuar aonde ela parou um pouquinho e vai trazer alguns dos aspectos que o Dr. Cláudio colocou ontem, quando ele comparou as escolas, quando ele falou do currículo como garantindo a identidade de um povo, de um país, de uma nação. Então, de uma certa forma, a nossa fala, nesse momento, vai um pouco desenvolver a partir de onde a professora Lina Kátia parou. Então, proposta curricular para uma escola eficaz. Um pouquinho de mim, então. Como ele falou, eu sou Ana Canem, eu tirei o PhD em Educação na Universidade de Glasgow e atualmente eu sou da UFRJ e pesquisadora do CNPq. E estamos aqui nesse importante seminário, congregando professores e gestores, né, de vários municípios do Brasil. Então, nós temos aqui uma diversidade cultural muito bem representada. Bom, quais são os objetivos do que eu vou falar hoje? Primeiro objetivo, eu queria discutir a importância do currículo e da avaliação. Tá bom aqui? Dá para pegar direitinho. Tá certo. Discutir a importância do currículo e da avaliação na educação e na formação continuada de professores para uma escola eficaz. Então, acho que, conforme eu estava dizendo, agradeci ao Cláudio pelo gentil convite. Foi uma experiência muito importante que nós tivemos, enquanto o doutor Cláudio era da Secretaria de Educação, em pensar num currículo eficaz, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a professora Lina discutiu, porque agora a gente vai entrar na intimidade da escola, na intimidade da formação dos professores, da avaliação que se faz dentro da escola. Uma vez que a gente tem esses grandes índices, o que fazer? O que um gestor pode fazer? Então, é aqui que a gente vai começar a discutir o currículo como âmago do que nós podemos fazer para melhorar esses índices. Então, o primeiro objetivo é justamente discutir a importância do currículo e dessa avaliação que nós fazemos em cada uma das nossas escolas. Essa avaliação institucional, a partir desses índices, como é que a gente agora procede a avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando dentro da escola e que currículo nós poderíamos pensar, que ações curriculares poderíamos pensar para melhorar cada vez mais os nossos índices. O segundo objetivo é analisar o eixo multicultural e a avaliação multicultural como estruturadores de uma proposta curricular de educação e de formação continuada transformadora. Eu vou tentar explicar um pouco o que é essa coisa do multiculturalismo, o que é a gente entender a diversidade da nossa rede, a diversidade de escolas, de alunos, de professores, de localidades e como responder a essa diversidade de modo a contemplar aqueles índices, melhorar aqueles índices que são de avaliações larga escala homogêneas. Não é impossível. O que eu vou defender aqui o tempo todo é que não é impossível nós trabalharmos com a diversidade, com um currículo que em alguns momentos leve em conta essa diversidade e ao mesmo tempo melhorarmos os índices dessas escolas diversificadas em avaliações larga escala homogêneas, né, que usam os mesmos instrumentos para todos. Então, eu vou tentar defender isso e mostrar como nós fizemos isso, comparando, inclusive, propostas curriculares mais recentes, tanto daqui da Secretaria de Educação em 2005, como de São Paulo, e vendo como é que a gente poderia avançar para melhorar cada vez mais as nossas escolas, né? E vou falar da formação de professores também, como uma dessas ações. Finalmente, a gente vai
o que eu falei, debater ilustrações de uma proposta curricular para uma escola eficaz. Que, na verdade, a gente fez uma proposta curricular levando em conta essa diversidade cultural e teve uma avaliação muito positiva. Então, basicamente, a gente vai estruturar um pouco a minha fala nesses 3 momentos, tá? Eu prefiro a setinha, essa coisa assim, às vezes vai, às vezes não vai, né? Bem, por que o currículo, tanto na formação docente como na escola propriamente dita, e eu vou começar falando da formação docente e da formação de gestores, por que ele é central? O currículo, ele é uma seleção da cultura. Ele não é toda a cultura, né? Então, às vezes, você tem um currículo num determinado estado, num determinado país, que enfatiza certos aspectos que não são os mesmos em outro país. Então, por que eu estou falando isso? Se é uma seleção da cultura, ele pode ser ressignificado o tempo todo. A gente pode ter as diretrizes mais gerais, mas dependendo dos alunos, das escolas, da linguagem que eles utilizam, a gente tem que ter essa habilidade de ressignificar, de tentar falar a linguagem daquela comunidade onde a escola está inserida, para que nós possamos ser compreendidos. Então, se o currículo é uma seleção da cultura, ele não é a cultura como um todo, então vamos tentar dialogar esse currículo com as culturas dessas escolas, com a diversidade cultural. E eu já vou falar de um exemplo já, né?